Lei 15.270 foi sancionada em novembro de 2025. Isso não é mais projeto, é lei. Quem ganha até 5 mil por mês não vai mais pagar imposto de renda a partir de janeiro de 2026. Mas tem um outro lado dessa história que você precisa entender. Quem recebe lucros da própria empresa acima de 50 mil por mês vai começar a pagar 10% de imposto retido na fonte. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo com detalhes, sem terrorismo e sem inventar nada. Vou te mostrar exatamente o que está na lei sancionada e o que muda na prática. De um lado, a gente tem a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que ganham até 5 mil por mês. Brasileiro pagando menos imposto é sempre uma notícia positiva. Mas, por outro lado, para fazer a conta fechar, o governo criou uma tributação para quem tem altas rendas. E a gente precisa conversar sobre isso. O que é considerado alta renda e principalmente sobre esse mecanismo que vai antecipar o imposto de renda quando uma empresa distribuir lucro para o sócio pessoa física. E deixa eu te falar uma coisa importante que muita gente não está explicando direito. As faixas de base de cálculo do imposto de renda não mudaram. As alíquotas progressivas também não mudaram. Então, afinal de contas, qual é essa isenção? Como funciona? A tabela progressiva continua exatamente a mesma. 0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. As faixas também continuam iguais. Hoje, quem não paga imposto de renda no Brasil? Quem recebe até R$ 2.824, já considerando o desconto simplificado de R$ 564. Essa estrutura não mudou. Então, o que mudou afinal, Mônica? A maior mudança é que a partir de janeiro de 2026, o governo vai dar um desconto no imposto de renda. Não mudou a tabela, não mudou a alíquota. Ele deu um desconto. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático para você entender melhor. Se você ganha 5 mil por mês, usando o simulador da Receita Federal com as deduções padrões, a sua base de cálculo cai para 4.392. O sistema faz o cálculo por escalonamento. Pega a primeira faixa isenta até 2.428 e aplica alíquota zero. Depois pega o intervalo seguinte e aplica 7,5%. Depois a terceira faixa, 15%. E assim por diante. Sabe qual é o resultado? Quem ganha 5 mil reais paga hoje R$ 312,89 de imposto de renda por mês. E o que a Lei 15.270 fez então? Ele criou um desconto que exatamente R$ 312,89 para quem ganha até 5 mil reais. Ou seja, o imposto vai para zero. É um desconto que zero tributo devido. E para quem ganha entre 5 mil e 7.350, como fica? O desconto vai diminuindo de forma linear. A lei traz uma fórmula específica. R$ 978,62 menos o resultado de 0,133145 vezes o seu rendimento tributável. E quem ganha 7.350 ou mais não tem desconto nenhum. Vai pagar conforme a tabela progressiva com cálculo escalonado, exatamente como sempre foi. É importante entender isso. Acima de 7.350, nada muda. Agora vem a parte que está deixando muita gente preocupada, que é a tributação da distribuição de lucro. A Lei 15.270 diz que, a partir de janeiro de 2026, o pagamento de lucros e dividendos por uma pessoa jurídica a uma pessoa física residente no Brasil, em valor superior a 50 mil reais, no mesmo mês, fica sujeito à retenção de 10% de imposto de renda na fonte sobre o valor total pago. E não pode deduzir nada da base de cálculo. E aqui é muito importante você entender quem essa tributação de dividendos vai impactar. A lei deixa claro, essa regra vale para todas as pessoas jurídicas, incluindo empresas do lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e também empresas do Simples Nacional que distribuem lucros para sócios pessoas físicas. Só fica de fora dessa regra quem é MEI, porque MEI tem um regime próprio de retirada de lucros com regras específicas e limites bem mais baixos. Então, se você está no Simples Nacional e distribui mais de 50 mil por mês de lucro para você, pessoa física, sim, essa tributação de 10% se aplica a você também. Agora, o primeiro ponto importante aqui
aqui é, ele está falando de pessoa jurídica distribuindo lucro para pessoa física. Se você tem uma holding, que é uma empresa que investe em outra empresa, a distribuição de lucro de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica está fora dessa conversa. E esse ponto é muito importante. Agora, se de algum jeito esse dinheiro vai parar na pessoa física, não tem como você fugir dessa tributação. Muitas vezes a pessoa tem duas empresas, recebe lucro de uma na pessoa física e aporta para investir em outro negócio. Então, essa triangulação do dinheiro passando pela pessoa física vai gerar uma retenção de 10% se o valor for superior a 50 mil por mês. Outra coisa importante é que a análise é por pessoa jurídica e não por pessoa física. Se você tem uma empresa que distribui até 50 mil por mês para você, não acontece nada. Mas se você tem duas empresas, cada uma pode distribuir até 50 mil sem haver retenção. Depois disso, acima de 50 mil por mês, tem 10% sobre o montante total distribuído. Agora, se você tem uma empresa que faz consultoria e também dá curso, talvez estrategicamente seja interessante você fazer uma segregação dessas atividades e dividir em 2 CNPJs. Lógico que cada caso é um caso e precisa ser avaliado. E tem o parágrafo 3º, que o pessoal está olhando com bastante atenção. Não se sujeitam a esse imposto de renda os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025, cuja a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 e sejam exigíveis nos termos de legislação civil ou empresarial, desde que o pagamento ocorra nos termos originalmente previstos no ato da aprovação. Então, resultado apurado até 2025 não se sujeita a essa retenção. Mas aí vem a pergunta: como aprovar em 31 de dezembro de 2025 se a gente só vai encerrar esse exercício em janeiro de 2026? O Código Civil diz que você tem até abril de 2026 para aprovar as contas. E aí que começa o conflito e a confusão toda, porque o Código Civil diz uma coisa e a lei diz outra. Então, como que a gente orienta você a operar? Faz o levantamento do seu balanço de estimativa até novembro de 2025. Claro, isso também precisa estar previsto no contrato social da sua empresa. Fazendo esse levantamento, você vai ter lá os valores, de lucros acumulados de outros anos, caso você tenha, e também você já vai ter uma previsão do quanto que você vai ter de lucro já em 2025. Após isso, você registra a ata e determina até o prazo de dezembro de 2028 como você vai fazer esse pagamento e essa distribuição. Sendo assim, ata registrada até 31 de dezembro de 2025, a gente fica resguardado até um posicionamento final sobre a alteração dessa lei, que está todo mundo aguardando, visto que o prazo para encerramento da empresa, do encerramento contábil do ano de 2025, sempre vai acontecer no ano posterior. Então a gente vive esse conflito, mas de qualquer forma a gente sempre precisa se resguardar. Se você tem dúvidas sobre a sua situação, algo específico que acontece na sua empresa, fale com a Tactus. A gente é especialista em negócios digitais e pode te ajudar a se planejar para essas mudanças que vêm por aí. E se esse conteúdo te ajudou, como sabemos que sim, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender isso de uma vez por todas.